O que levou à ruína do rei Salomão? Quais erros ele cometeu? E o que podemos aprender com esses erros? Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos entender o que levou à ruína e à queda do homem mais sábio e rico que já pisou na terra, com uma fortuna incalculável, que fez no auge do seu reinado o ouro e a prata serem tão abundantes quanto as pedras do deserto. O mundo nunca viu tanta riqueza. Riqueza essa, trazida para os dias atuais, deixaria bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates no chinelo. Casou-se com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Na Bíblia, Salomão recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias. O relato de sua vida inspirou e inspira pessoas até hoje, levando conhecimentos e ensinamentos na vida de inúmeras pessoas. Salomão era filho de Davi com Batseba, e seu nome significa paz ou pacífico. E o Senhor amou Salomão, tanto é que fez dele o rei de Israel com apenas 12 anos de idade, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono de seu pai, o Senhor Deus apareceu para ele em sonho e disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." E Salomão respondeu que, por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, ele precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que ele disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haja rei igual a você durante toda a história. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." Os registros da sua história constam no primeiro livro de Reis e nos 2 livros de Crônicas. Foi o autor do livro de Provérbios, de Eclesiastes, do Cântico dos Cânticos e alguns salmos. Sendo o livro de Provérbios e de Eclesiastes livros extremamente importantes na Bíblia. O livro de Provérbios foram experiências e observações experimentadas por ele mesmo, no auge de sua sabedoria, sendo um guia para entendermos a sabedoria, o caminho da vida de forma clara e mais objetiva, nos ensinando a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e mais prática, e entendendo o porquê devemos ter disciplina, sabedoria e buscar viver a vida de forma a se orgulhar dela e deixar boas marcas para a nossa próxima geração, mostrando as consequências de uma boa ou mal escolha. Já o livro de Eclesiastes é escrito no final de sua vida, onde estava longe de Deus, e traz à tona reflexões profundas sobre a condição humana, a natureza transitória da vida e a busca pelo seu significado, dando soluções para vários dilemas da vida como riqueza, prazeres, trabalho e sabedoria, chegando ele à conclusão que tudo é fútil e passageiro, como se estivesse correndo atrás do vento, e o que dá sentido à vida é o temor a Deus e seguir seus mandamentos. Os primeiros anos de seu reinado foram magníficos. Governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão fez diversas melhorias no país, tanto em termos domésticos, diplomacia, melhorias militares, e fez acordos comerciais com todo o mundo. Projetou grandiosas construções como o majestoso Templo de Jerusalém, chamado depois de Templo de Salomão, dedicado ao Deus de Israel, local mais sagrado para os israelitas, onde foi guardada a Arca da Aliança, considerado o centro espiritual do povo judeu, símbolo da grandeza e da riqueza do reino de Israel.
Construiu também importantes obras hidráulicas, o Palácio Real, dentre outras grandes obras. Fez reformas administrativas para melhorar a eficiência do reinado, substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão do território em 12 distritos administrativos. Cada distrito tinha a responsabilidade de prover sustento para a corte durante o ano. Melhorias militares e acordos diplomáticos. O rei Salomão introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, fortalecendo as suas forças militares, e também construiu fortalezas de fronteira para proteger as rotas de comércio e garantir a segurança do reino. Foi também um grande diplomata e utilizou até mesmo seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais, como o casamento com a filha de Faraó, fazendo com que, durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar, e assim garantindo a paz. As atividades comerciais eram o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita riqueza. O comércio marítimo também era uma fonte lucrativa, com seus barcos navegando pelos mares vermelhos, Arábico até o Oceano Índico, trazendo grandes riquezas para o reino de Israel. De modo que a prata e o ouro tornou-se tão comum em seu reino quanto as pedras do deserto, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel, chamando a atenção do mundo, recebendo presentes, ouro e visitas ilustres, como a famosa visita da rainha de Sabá e sua grande comitiva. Ela era uma governante poderosa e rica de um país chamado Sabá, que era localizado na região da atual Etiópia. A rainha chegou a Jerusalém acompanhada de uma grande caravana carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas. Ela foi recebida por Salomão com grande cerimônia. Os dois líderes conversaram por dias e a rainha ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão. Ela fez perguntas sobre uma variedade de assuntos, incluindo ciência, religião e filosofia. Salomão respondeu a todas as suas perguntas com inteligência e perspicácia, o que impressionou ainda mais a rainha. Assim, Salomão garantiu a paz e prosperidade de Israel. Usou a sabedoria e discernimento que Deus lhe deu em prol do povo e de seu reino, e tudo corria bem. Porém, os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência. Ele fez a única coisa que Deus pediu para ele não fazer: adorar outros deuses, como descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou-se com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Essa escolha o levou a cometer 3 erros que o derrubaram. O primeiro erro, tornar-se morno espiritualmente. Como vimos, Salomão amava o Senhor e seguia as orientações de seu pai Davi. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros que não serviam ao Deus de Israel, e através delas permitiu que a idolatria entrasse em seu coração. Seguiu outros deuses, construiu e adorou outros santuários, desviando-se do Deus verdadeiro. Isso fez com que seu coração já não estivesse totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus. Salomão fez o que o Senhor reprovava e cometeu esse erro grave, desagradando a Deus e o levando à sua queda espiritual. O segundo erro, tornar-se vaidoso. Salomão se deixou levar pela vaidade e pelo egoísmo.
Ele se preocupava apenas com seus próprios interesses e não com as necessidades do próximo. Ele construiu palácios grandiosos, riquezas acumuladas, escravos, ouro e prata. Ele se tornou famoso e poderoso, mas tudo isso era vazio. O terceiro erro: ser ganancioso. Salomão, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, caiu na armadilha da ganância. Ele passou a cobrar impostos pesados do povo de Israel, explorando-os para satisfazer seus desejos por mais riquezas. Sua ganância o levou a prejudicar seu próprio reinado e desobedecer a Deus. A ganância é um pecado grave que nos afasta da presença de Deus e nos torna escravo das coisas materiais. Após reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morreu e seu filho Roboão o sucedeu. Por causa de seu pecado e de seu afastamento de Deus, o reino foi dividido em dois: Reino do Sul, Judá, território das tribos de Judá e Benjamim, que continuaria a ser liderado pela dinastia de Davi, e Reino do Norte, as demais tribos de Israel, que se rebelaram contra o seu sucessor e elegeram outro rei para si, Jeroboão. Salomão, mesmo sendo um homem amado por Deus, dotado de grande sabedoria, cometeu graves erros que trouxeram consequências para o seu reinado e para o povo de Israel. Podemos aprender com esses erros e evitar cair nas armadilhas. Precisamos permanecer firmes na fé, cuidar do nosso coração, buscar a sabedoria e seguir os mandamentos de Deus. Salomão tinha tudo. Era o homem mais rico que já existiu. Desfrutou de tudo que tinha. Provou todos os prazeres que o homem tem em sua frente. Bebidas, mulheres, riqueza, tudo. E mesmo assim, ele disse que tudo isso é correr atrás do vento. Não devemos permitir que a vaidade, o egoísmo e a ganância governem nossas vidas, mas sim viver em comunhão com Deus e em obediência a seus mandamentos. Gostou do vídeo? Deixe seu like para me ajudar, e se gosta de conteúdos bíblicos, curiosidades e histórias para aprofundar seus conhecimentos, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.